informações todas. Esse é o papel da imprensa, esse nosso papel sempre aqui. E vamos saber agora o que foi que aconteceu naquela ocorrência lá de Arraial dos Afonsos, onde nós tivemos um rapaz com um infarto e depois acabou vindo a óbito. Entre os assuntos, né, que nós trataremos aqui, esse é o primeiro deles. Nós estamos recebendo a Camila Matos, que é secretária executiva do CISREUNO, e a doutora Maria Beatriz, que é diretora de regulação. Camila, bom dia. Prazer ter você de volta no radar. Bom dia. O prazer é sempre nosso. Agradecer mais uma vez a todos os ouvintes, né, da Rádio Clube por esse espaço para a gente poder vir trazer informação, né, esclarecimentos. Esse é o nosso papel também, né, quando a gente está à frente aí de um serviço público, né, que é para a população, é direito da população. Muito bem. Doutora Maria Beatriz, diretora de regulação do CISREUNO. Bom dia. Prazer muito grande ter você. Bom dia a todos os ouvintes. Como disse a Camila, nós estamos muito agradecidas, né, pelo momento, pela oportunidade, e a gente espera fazer um momento agora que seja muito importante para a nossa população, para acalmar um pouco a nossa população. Perfeito. Minhas amigas, o que foi que aconteceu naquela ocorrência lá envolvendo um cidadão que estava prestando serviço ali no Arraial dos Afonsos? Houve um chamamento e parece que houve um desencontro e o rapaz acabou não recebendo atendimento, veio a óbito. A gente conhece uma parte da história, né? Mas gostaria de saber de vocês o que foi que aconteceu naquela ocorrência. Sim, nós vamos explicar o acontecido. Beatriz, inclusive, trouxe aqui os nossos relatórios, né, também, para a gente dar com mais detalhes. Mas o que aconteceu foi que a informação que foi passada pela mídia era uma informação distorcida, né, uma informação exagerada, né? O que colocou lá foi que ele ficou 40 minutos, se eu não me engano, sem atendimento e veio a óbito. Isso é uma inverdade, né? Então nós temos todos os registros no nosso sistema. Ele fez uma primeira ligação, né, uma primeira tentativa, e a ligação estava muito ruim, chiando. O pessoal, né, os atendentes não conseguiam ouvir as informações, colocaram no Viva Voz para tentar ouvir, ainda assim não conseguiu, e essa ligação não teve sucesso. Então não foi possível, né, estar enviando o veículo, né, a ambulância, sem ouvir as informações corretas. Na segunda tentativa, deu para ouvir que era em Arraial dos Afonsos, né, e de uma forma bem ruim a ligação, inclusive ele mesmo relata isso, né, pegou os dados básicos, né, que tinha um paciente com uma dor torácica, era uma suspeita de infarto, e que era em Arraial dos Afonsos, mas não falava a localização correta, né, a Bia vai me ajudar a complementar isso. Então, Arraial dos Afonsos é uma comunidade muito extensa, né, assim como tantas outras. Não tem como você saber aonde, qual é a fazenda, qual que é, sem uma descrição, sem uma localização. Então, foi tentando, né, conseguir essa informação, mas para ganhar tempo, já disparou a ambulância. Então, nós temos nos nossos relatórios, inclusive publicamos isso em nota técnica, né, em questão de pouco mais de 4 minutos dessa ligação, né, que ele conseguiu falar, a ambulância já estava saindo a caminho, para ganhar tempo. Então, os nossos atendentes insistiram, foram tentando pelo WhatsApp com ele para receber a localização, mas não estava tendo sucesso, e até que chegou um determinado momento que nossa equipe ligou de volta para ele, porque a ligação caiu, e ele já cancelou então o chamado, falando que o paciente tinha vindo a óbito e que não precisava mais, ressaltando, né, que a ambulância já estava a caminho. Então, da primeira ligação, né, que a gente conseguiu de fato identificar, né, o paciente e o local, até o momento em que ele falou que o paciente já tinha vindo a óbito, deu um total de 11 minutos. Não da efetivação das informações, né, que aí seria menos, seria pouco mais de 7. Mas do momento em que ele ligou, que chamou, e a gente teve toda essa dificuldade de sinal, até o momento que ele próprio cancelou, deu 11 minutos. Então, de 11 para 40, a gente sabe aí que tem, né, uma informação muito errada, né? E mesmo que a gente tivesse conseguido, né, no primeiro minuto disparar a ambulância com as informações corretas, em 11 minutos a gente não teria conseguido nem chegar, né, até Arraial dos Afonsos. Mas não é que nós estamos justificando, não. É claro que a gente sabe que a gente tem as nossas dificuldades enquanto equipe. O sinal de telefone é uma delas, a gente tenta o tempo todo melhorar, mas nesse caso também a dificuldade de sinal não foi nossa, foi do solicitante. Então a gente tem aí também um alerta, né, para a população, para que quando nesses casos, né, de zona rural, tente, né, procurar um lugar em que o sinal está melhor, né, para a gente conseguir ter informação, porque sem a localização exata nós não vamos encontrar esse paciente ou vai demorar muito tempo para encontrar. Mas enfim, vou deixar a doutora Bia complementar, né, passar algumas informações mais detalhadas. Em relação às solicitações, a gente queria até pedir a ajuda de vocês para divulgar mais
a maneira correta de a pessoa acionar o serviço. A primeira coisa é que a pessoa preferencialmente esteja no local. Por quê? Eu tenho vários tipos de ambulância e eu tenho várias ocorrências. De 14 dias que foram nossos dados aqui, os últimos 14 dias que foi quando começou o SAMU regional, de 100% dos chamados, a gente teve um total de saída de ambulâncias que não resultaram em atendimento em 17%. Isso é um número importante. Então, a cada 10 vezes que eu mando uma ambulância, a cada quase 2, a pessoa ou recusa o atendimento ou o próprio solicitante liga cancelando. Às vezes, eu tenho uma ambulância avançada, que é uma ambulância com médico, com enfermeiro e com condutor socorrista, e eu tenho uma ambulância básica. Por isso que é importante a gente fazer aquelas perguntas, que às vezes as pessoas, está perguntando demais, está fazendo... Mas isso é importante para mim. Eu posso orientar, a gente sempre fala, corpo estranho, a pessoa engasgou. Não vai dar tempo da minha ambulância chegar lá. Se a pessoa não tiver a calma e me explicar, eu vou orientar como que ela vai conseguir tirar esse corpo estranho. Na maioria das vezes, a ambulância chega lá e já teve sucesso na retirada desse corpo estranho. Então, por isso que é importante a pessoa, ela ficar ali respondendo. Na maioria das vezes, a gente até já manda a ambulância ir a caminho até a gente terminar as orientações, tá? Então, por isso que é importante. A questão de falar sobre o Arraial dos Afonsos, a localização é extremamente importante. Como que a ambulância vai chegar se eu não tenho a localização exata, né? Então, assim, me fala uma comunidade rural. Se eu te falar, faz favor, vai lá e busca a pessoa para mim lá na Baixadinha. Na Baixadinha eu acho que é menor, né? Mas busca lá para mim em Pindaíbas. Você vai saber exatamente o local que essa pessoa está? É protocolo do serviço perguntar a cidade. A gente sabe que no início agora, tudo é Patos de Minas, os atendimentos. Mas já tem algumas ligações de outros municípios que estão caindo na nossa central. E é protocolo a gente ter isso gravado no sistema. Então, por isso que a pessoa pergunta de qual cidade você está falando, porque isso é um protocolo, tá? Então, é importante a gente esclarecer isso. Muitas vezes as pessoas passam e vê uma pessoa caída na rua. Será que a melhor maneira de eu ajudar essa pessoa é eu acionar um serviço de urgência? Será que essa pessoa não está dormindo, ou às vezes passando mal de verdade, mas será que ela não quer que eu ligue para um familiar e busque essa pessoa? Então é importante a gente ver como eu posso ajudar, né? O SAMU é uma delas, mas às vezes eu desloco a ambulância para um serviço e vou deixar outro sem assistência, né? Então é muito importante essa questão da localização e ter a calma, paciência. A gente até fala, tem alguém mais calmo? Às vezes, se pudesse falar comigo, para a gente orientar da melhor maneira. Nesse caso de zona rural, como tem essa dificuldade de sinal, eu acho interessante, se tiver mais de uma pessoa com a vítima, né, alguém permanece no local com ela, claro que você não vai largar a vítima lá sozinha, né, mas alguém se deslocar para onde tem um sinal melhor de telefone, porque se não tiver nitidez, né, foi uma dificuldade que inclusive esse solicitante teve, não só com o SAMU, mas com a polícia, com o corpo de bombeiros, né, porque o sinal, a ligação estava muito ruim. Então o ideal é isso, alguém permanece ali com a vítima, né, e a outra pessoa se desloca para fazer uma ligação de qualidade. Agora, quando é na cidade, não tem necessidade, aí continua, permanece lá no local. Por que que a gente orienta, né, que a pessoa, o solicitante, esteja no local? Acontece, às vezes, ligar de rodovia, entre Lagoa Patos, por exemplo, teve um acidente, eu passo na rodovia de carro, né, vejo um carro lá na ribanceira e ligo pro SAMU. O SAMU pega, desloca, chega até lá, aquele acidente aconteceu uma semana, 3, 4 dias, só o carro que está lá, né? Então, por isso que a gente pede que o solicitante esteja no local. Mas na zona rural, a gente sabe que tem essa dificuldade de sinal também, né? Então, o que a gente gostaria de pedir, né, a colaboração tanto da população quanto dos usuários, enfim, né, de todas as pessoas, é que tomasse cuidado com esse tipo de divulgação de informação, porque isso é ruim, né? Desmotiva a equipe, no dia a equipe ficou toda chateada, porque é ruim quando alguém te acusa de algo que você não fez. Tem erros que, de fato, nós cometemos, né? Teve uma outra divulgação na mídia que saiu esse final de semana, que foi de um colar cervical que um dos nossos colaboradores colocou ele invertido, né, errado. Tá errado mesmo, né? A gente sabe disso e nós não ficamos decepcionados por divulgar isso, porque é verdade. Ficamos decepcionados com o erro. E nós vamos errar mesmo, né? O SAMU é uma empresa como outra qualquer que trabalha com muitas pessoas, as pessoas erram. A gente sabe que a gente vai estar buscando o tempo todo o mínimo possível, porque na saúde, né, o erro ele tem que ser o mais próximo do zero possível, né? Mas nós vamos ter sim, né, alguns erros e eles estão sendo corrigidos. O colaborador foi advertido, né, no mesmo dia, o colaborador está passando já, não só ele, mas todos os outros, por treinamentos constantes com o NEP, e como em qualquer outro serviço de saúde, a gente sabe que nós vamos ter dificuldade, que às vezes a gente
não vai conseguir atender tudo e todos em tempo, como qualquer outro serviço de saúde do SUS, mas falar coisas que não aconteceram, né, com acusações graves, ficou parecendo que ele faleceu porque o SAMU não foi, ou porque demorou 40 minutos, né? É o que ficou, foi isso. Então, denigra a imagem, né, de uma equipe que está lá trabalhando muito. Nós não somos perfeitos, não. Mas, pessoal, a equipe do SAMU tem que ser desdobrada e todo mundo está ali de coração, né? Então, acho que é uma questão de respeito, né, com o trabalho que está sendo feito e com a vítima, com a família, né? A gente deixa as nossas condolências, mas nós temos a consciência tranquila que naquele caso nós fizemos o que foi possível, né? E seguimos todos os protocolos de saúde. Perfeito. No caso das comunidades rurais, o SAMU não tem, por exemplo, um GPS, um mapa, né, que facilite essa localização? Por exemplo, tem um chamamento lá de Santa Maria, por exemplo, né? Vocês não têm nenhum GPS, um mapa? A gente tem um mapa, mas da localização exata do chamado não. É por isso que a nossa operadora de frotas, nessa ligação em particular, ela entrou em contato com o solicitante. Então, quando tem dificuldade na localização ou as informações não foram completas no início, o operador de frotas ele manda uma mensagem via WhatsApp para a pessoa mandar a localização exata. E a área rural a gente sabe que às vezes realmente o sinal é mais complicado, né? E nós temos sim um sistema de GPS, né? Tanto nos tablets quanto nas ambulâncias, por satélite, elas não ficam sem sinal, você consegue falar com eles o tempo todo. Tanto é que a ambulância foi disparada para já ir ganhando tempo, porque a gente sabia que quando ele conseguisse mandar a localização, a gente conseguiria enviar ela para eles, né? Para eles acionarem ela pelo GPS em qualquer ponto da estrada que eles estivessem. Então não foi uma falha dessa vez, né, de sinal nosso. Pode ser que até em algum momento seja, né? Mas dessa vez a dificuldade de sinal foi do solicitante, né? Então a gente tem as mensagens de WhatsApp, todas gravadas, né, registradas, publicamos na nota, onde a gente pede para enviar a localização, né? Então são detalhes que precisam ser falados. Eu acho que a verdade, ela é sempre o melhor caminho, mesmo quando ela seja um problema, mesmo quando ela seja um erro, né? Eu não tenho dificuldade de assumir erros, admitir erros meus, da minha equipe, é claro que nós vamos ter, mas quando é uma inverdade, né, a gente precisa esclarecer. Há uma dificuldade, eu acredito, porque de repente é um chamamento, né, de uma fazenda da comunidade de Arraial dos Afonsos. Se é ali na comunidade, acredito que seria bem mais facilitado, mas de repente é uma fazenda lá do distrito. Aí já fica, como chegar nela e tudo mais. A gente gostaria de falar assim, a importância do SAMU, né? A gente percebe que o SAMU ele é uma fonte também de dados. Como todos falam aí na mídia, nossa, está tendo um acidente demais, muita queda de moto. Dos atendimentos que foram enviados, a gente tem aí, por acidente de trânsito, mais de 30%. Vê a importância da gente olhar um pouco mais, cuidar, né, da nossa cidade em relação ao respeito às normas, né, e regras de sinalização. Vocês disseram que nós temos 14 dias de SAMU, do SAMU regional funcionando. Já deu para adaptar, já deu para a poeira baixar? Então, na verdade, né, esses primeiros dias de atendimento, nós estamos fazendo a cobertura apenas da cidade de Patos de Minas, né? Foi uma decisão, né, nossa, porque Patos tinha um compromisso conosco, né, da gente não deixar o Patos sem nenhum minuto de cobertura dos pacientes. E Patos tinha que encerrar, né, o seu 192, né, no dia 3, né, de outubro. Então, nós assumimos no dia 3 de outubro. Os demais municípios estava previsto, inclusive, para a gente já começar hoje, no dia 17. Em uma reunião na semana passada, como tinha alguns municípios que ainda estavam com algumas dificuldades pontuais nas suas bases, né, descentralizadas, uma dificuldade com a internet, uma adaptação no imóvel, enfim, nós adiamos, né, para o dia 1º de novembro, justamente para não começar o serviço com algum tipo de problema, né? Então a gente ganhou aí mais esse tempinho para terminar de organizar essas bases dos municípios, e os prefeitos estão lá fazendo a sua parte junto ao secretário de saúde para estar tudo pronto, né, a partir do dia 1º de novembro. Mas nesses 14 dias, né, nós fizemos já muitos atendimentos. Nós temos um número aqui, né, de 354 atendimentos. Mais de 400 saídas de ambulância, porque às vezes precisam sair as duas, né? Então, desses 354 atendimentos, né, a gente sabe que, graças a Deus, felizmente, né, muitos, né, a grande maioria aí, ou se não todos, né, com alguma exceção, foram realizados com muito sucesso. Então, eu acho que a gente merece também o reconhecimento dessa equipe, né? É uma média de 25,2, quase 26 atendimentos por dia, né? Então, encontrar um errinho ali, né, ou um problema, claro
que nós vamos ter problema. Nós somos um serviço de saúde, assim como todos os outros, gente. Né? E um serviço novo que está sendo implantado com uma equipe que, em parte, é uma equipe de profissionais muito experientes, inclusive alguns que já eram do SAMU de Patos, tem muitos colaboradores do CISFRI, né, que é ali do entorno ali de Uberlândia, e temos pessoas que são novas no SAMU, mas não são colaboradores inexperientes, porque todo mundo que entrou, nós exigimos no mínimo 6 meses de experiência na área, né, com cursos específicos, com a sua formação. Então, acho que nós precisamos, assim, dar o merecimento a essa equipe também. E eles estão se empenhando ao máximo, né? O tempo todo a gente chega lá, né, Bia, que não tem atendimento, eles estão treinando. Esses dias eu estava indo embora 8h30 da noite, quando eu vi aquele aglomerado de gente lá assim na porta, né, perto de uma ambulância. Falei, gente, o que aconteceu? Quando eu cheguei, não, nós estamos treinando, né? Nós estamos estudando o tempo todo, nos grupos de WhatsApp, o tempo todo mandando, né, matéria. Então é um serviço que está sendo, né, implantado. Tudo que é novo tem as suas dificuldades, tem os seus enfrentamentos, mas tem um ganho para essa população, um ganho regional, onde 32 outras cidades, né, além de Patos, que não tinham esse serviço, vão passar a ter. Isso é uma política do Ministério da Saúde. A regionalização é uma saída para soluções do problema, né, da saúde na nossa região. Não dá mais para pensar só no meu umbigo, só na minha casinha, né, gente? A gente precisa pensar em saúde como rede. O SAMU expõe os nossos problemas, né, e isso vai acontecer. A gente até brinca, eu estava num congresso em BH semana passada, e lá se fala que o SAMU é uma vitrine para os problemas da saúde da região. Mas que bom, nós precisamos mostrar os problemas mesmo. Nós estamos aqui dispostos a ser esse telhado de vidro, que todo mundo vai tacar pedra, mas para a gente trazer melhoria. Vou dar um exemplo. A Cardio, que hoje está lá em São Sebastião do Paraíso, que é algo que aconteceu e nem foi nessa gestão, nem do SAMU e nem nessa gestão desse prefeito. Aconteceu de nós perdermos a Cardio há anos atrás. Hoje, para vocês terem ideia, um paciente de Formoso tem que viajar 920 quilômetros para ter um atendimento, uma referência cardiológica. Já com o SAMU, nós fomos brigar lá em BH, semana passada eu estava lá fazendo isso, o Falcão também está aqui correndo atrás para trazer a Cardio aqui para Santa Casa. Então as pessoas não têm conhecimento do quanto o SAMU vai trazer recursos para as portas dos hospitais, o quanto essas pessoas vão ter um socorro mais rápido, né? Ah, mas vai sobrecarregar os hospitais às portas. Não, gente, esses pacientes que estão se acidentando, que estão infartando, eles já existem, eles já vão para os hospitais. O que vai mudar é a qualidade do primeiro atendimento, o transporte desse paciente. São mais quase 80 médicos atendendo na região, a mais, gente, médicos que não estavam no SUS. É um serviço novo que cresce, né? Enfermeiros, técnicos, condutores, socorristas. Nossos motoristas não são só motoristas de ambulância, eles são socorristas. Então a população precisa olhar para isso com maturidade, né? Enxergar o ganho que isso é para a saúde da população. E só para complementar o que a Camila falou, a gente às vezes tem uma dificuldade de enxergar por que Patos vai ter benefício com o SAMU regional. Como a Camila disse, nós vamos mostrar onde estão os erros. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, não é todo paciente que lá atendeu em outro município que virá para Patos. A gente tem um fluxo bem definido de cada caso, ele vai ser direcionado a tal lugar. Então, às vezes, eu tenho um município que ele tem condições, ele tem um hospital que tem condições de tratar um paciente com pneumonia. Se ele não tem, ele terá que se adequar para tratar esses casos. Então, não são todos os casos que virão para Patos. Ao mesmo tempo, Patos vai parar de receber esses casos mais leves. Eu estou com um paciente lá no regional que ele está internado há 30 dias e ele poderia receber essa assistência em casa, igual acontece no SAD, que é aquele serviço de atenção domiciliar aqui em Patos, que é a deshospitalização. É eu tirar esse paciente que tem condições de ficar em casa, assistido por uma equipe médica, claro, mas que ele estaria em casa, como se estivesse internado em casa. Os outros municípios só poderiam implantar esse sistema se existisse o SAMU regional. Então, quando eu consigo tirar um paciente, que às vezes a internação dele seria 60, 90, 120 dias, porque às vezes acontece, eu consigo pegar esse paciente e levar para a casa dele, junto da família dele, acompanhado pelo SAD. Então, em outro município, eu tiro uma vaga do hospital e eu dou uma qualidade melhor para essa família, que às vezes está aqui em outro município, né, se desdobrando para revezar, para ficar no hospital. E com a implantação do SAMU regional, isso é permitido. Então, existem algumas questões que só é permitido se eu tivesse integração entre os municípios. Tá? Então, ao contrário do que as pessoas pensam, né, que vai tirar a vaga de quem está aqui. Não, pelo contrário. A gente acredita que nós vamos mostrar onde estão as falhas mesmo. E que cada município, que cada estrutura vai se adequar para isso. Perfeito.
Essas bases que vão ser instaladas na região, é a partir de novembro que vai estar tudo em pleno funcionamento? Isso mesmo, as bases já estão todas prontas, né, construídas. Tivemos apenas alguns municípios que tiveram algumas dificuldades pontuais, mas está tudo assim, 99% pronto. Né? Acredito que nessa semana agora e na outra, né, esses ajustes fiquem todos ok, 100%, e no dia 1º de novembro, né, todos os municípios já terão esse atendimento. Então, acho que vai ser um benefício muito, né, significativo, e a saúde da região vai crescer como um todo. Eu acho que o tempo vai mostrar o nosso trabalho, a importância disso, a população vai reconhecer e valorizar. E nós estamos dispostos a passar por esse desafio, né, Beatriz? A gente já sabia disso. A gente sabe que aqui em Patos, principalmente, tem questões envolvidas, né, questões pessoais de interesse, né, questões de interesse até público mesmo, político envolvidas. Então, a gente sabia que a gente ia sofrer uma certa perseguição, né? E nós estamos preparados, né, para isso. A gente tem que ter maturidade. Quem está à frente de um serviço de gestão tem que estar preparado para esse tipo de coisa. E as críticas são bem-vindas. Nós tiramos proveito de todas, né? Cada uma dessas críticas virou um treinamento a mais, virou um gás para a equipe. Então, assim, só que acho que elas têm que ser feitas de forma respeitosa e trazendo a verdade. Mas nós estamos, né, aí para crescer juntos e aprender. Muito bem. Na base, o pessoal vai ter o mesmo atendimento que tem do SAMU aqui em Patos? É a mesma coisa? Sim, tem alguns municípios que vão ter ambulâncias UTIs, né, que são as USAs, e ambulâncias básicas. E tem municípios que vão ter só a básica. Essa definição, ela vem através do Estado, né, do Ministério, tem todo um cálculo de quantidade de pessoas, né, quantas pessoas tem naquele raio ali de atendimento, a quantidade do tempo de resposta. Por exemplo, Patos de Minas vai dar cobertura para PO e Lagoa. Esses dois municípios não têm base. Por quê? Porque estão dentro de um tempo-resposta de 30 minutos, né, que é o que o Ministério preconiza para atendimentos nas rodovias. Não é 30 minutos, gente, dentro da cidade. Dentro da cidade esse tempo é bem menor. Mas para atendimentos em outra cidade ou na rodovia, né, tem uma tolerância lá desse tempo-hora que Patos e Lagoa está dentro dessa cobertura. Já outras cidades, por exemplo, que vão ter a básica, né, vai ter lá um técnico e um condutor socorrista para fazer o quê? Fazer o transporte desse paciente, né, com qualidade, fazer mobilização correta, dar ali aquele primeiro atendimento e levá-lo até a porta de entrada do socorro, que é o hospital ali daquela cidade ou da cidade mais próxima. Não é que vai pegar esse paciente, gente, e trazer para Patos, como a Bia já explicou. Ele vai para onde ele já ia, né? Quando passa mal lá, eu estou lá em Arapuá, o paciente sofre um acidente, ele não vem direto para Patos, né? Ele vai para o hospital mais próximo, né? No caso, ele vai lá para o Carmo ou para São Gotado, vai ser atendido. Essas portas estão sendo organizadas. Elas já fazem esse trabalho, mas vão se estruturar ainda mais. Na semana passada, às vezes as pessoas ainda não têm conhecimento. Nós estamos pecando também por não vir falar mais, né, Bia? Nós tivemos aqui uma reunião, né? A gente está lá só trabalhando e fica esquecendo de mostrar o trabalho, né? Na semana passada nós tivemos uma reunião aqui com todos os coordenadores dos hospitais de toda a nossa macro. Os grandes hospitais, os de pequeno porte, né? Para entender o quê? Como que eu vou receber esses pacientes, o que que a gente precisa estruturar. Mostramos para eles que eles já têm recursos, né, vindo do Ministério, do Estado, para custear essas despesas, então eles têm que se organizar. E vai vir mais recursos pelo Valora, que é aí, né, um projeto aí do governo também de investimento. Enfim, nós estamos, né, alinhados com os secretários de saúde, toda a rede está organizada para receber esses pacientes, né? Então, a partir do dia 1º de novembro, se Deus quiser, né, o 92 está funcionando aí em 33 municípios. Muito bem. No tocante aos profissionais, o SAMU está repleto, está completo, não há necessidade de incrementar esse corpo de profissionais mais? Está de bom tamanho? Sim. Na verdade, o número de profissionais também é estabelecido, né? Cada ambulância, seja ela avançada ou básica, já tem quais são os profissionais necessários para compor, né, o que o Ministério determina. No caso da avançada é o médico, o enfermeiro e o condutor, a básica é o condutor e o técnico. Então, nossa equipe hoje, nós fizemos ao longo desse ano 3 processos seletivos. Desses 3 processos seletivos, a gente fechou aí, acredito que mais de 98% das vagas. A gente deve ter hoje, das mais de 300 pessoas que vão trabalhar, a gente deve ter em torno aí de umas menos que 20 vagas. Eu acho que, se eu não me engano, a última conta que a gente fez deu 16 vagas em aberto, né? O que é muito comum. O sistema de saúde, gente, a gente sabe que tem essa dificuldade, principalmente com médicos, né? Se for pegar a atenção básica aqui de Patos hoje, com certeza está faltando médico. Você vai lá no regional,
tem plantão que falta médico. Você vai no hospital particular, você chega lá, não tem médico. Então, a dificuldade de contratação de médico, ela é nossa, ela é regional. Nós temos aqui só 2 universidades, dentro de toda essa macro, que formam médicos. Então, a gente tem essa dificuldade, né? No cargo de enfermeiro e técnico, um pouco menos, nós temos poucas vagas em aberto. E de motorista, se eu não me engano, tem 1 ou 2 municípios que ainda está faltando um ou outro motorista. O que acontece, gente? Mas como que vai rodar desse jeito? Como todos os serviços rodam. Vai ter um plantão extra, ou seja, alguém vai trabalhar um dia a mais, né? Vai fazer um plantão para cobrir aquela vaga ali que está. E nós já estamos em paralelo com novos processos seletivos em andamento. Temos também algumas contratações de urgência. Tem aqui um dia que está faltando 2 médicos, nós precisamos fazer uma contratação de urgência. Isso também pode ser feito, nós temos todo o respaldo legal para isso, os outros consórcios de saúde já fazem. Então, em relação, né, ao corpo de RH aí, né, nossos recursos humanos, ele não está 100% completo, mas está dentro do previsto e nós estamos trabalhando nisso. Em termos de veículos, está de bom tamanho? Tudo ok. Nós temos 33 veículos novinhos, né? Foram compros já para o consórcio mesmo. Desses 33, 30 estão em uso e 3 são reservas, que vão ficar aqui na nossa central, aqui em Patos de Minas. São 3 USBs, né? Novinhas, completinhas, que estão ali para, se caso a ambulância ou de Patos ou de algum outro município estragar, a nossa reserva já entra em ação, né, de imediato. Todos os nossos equipamentos são novos, né? Equipamentos assim de primeiro mundo mesmo. Quem foi lá, né, teve a oportunidade de conhecer nossa central de regulação, ficou encantado e está aí à disposição, inclusive, da população, né, caso alguém queira conhecer. Então, nós estamos preparados, né, com todos os equipamentos, né, para funcionar. Temos dificuldades pontuais, como qualquer outro serviço de saúde, por exemplo, entrega de medicação. Temos dificuldade. Vez ou outra, a farmacinha não tem remédio aqui em Paz, gente, na Lagoa, onde eu moro, em qualquer cidade. Por quê? Porque o fornecedor não entrega, porque está em falta no mercado. O SAMU não é diferente. Vai ter um dia, por exemplo, igual nós tivemos na primeira semana, que o soro não tinha. Todos os fornecedores não tem soro, não tem lugar nenhum, não tem para fazer compra direto. Pelos os ganhadores das licitações, ninguém tinha soro para entregar. Você tem que fazer o quê? Correr atrás de um hospital que é seu parceiro, pega emprestado, uma troca. O setor de saúde sempre é assim, gente. Isso é assim aqui, é em todos os municípios. Mas graças a Deus nós estamos com tudo ok para começar. Vamos ter muitas dificuldades ao longo do caminho e a gente está aí para enfrentá-las. Essa de pedir emprestado foi boa. E tem que acudir. O que aconteceu com a motolância? Não tem mais? Então, a motolância, ela era do município, né, de Patos, e a gente não teve nenhuma absorção, né, nem de veículos, nem de equipamentos, né? Então, por enquanto, a gente não tem. É até um pedido nosso, né, no primeiro projeto que a gente mandou para o Estado, incluir as motolâncias, mas ainda não foi autorizado. Pode ser que mais à frente a gente venha implantar, né? Pode ser que não, a gente depende dessa autorização. Tá muito bem. Muito obrigado, Camila, pela presença, pelas explicações. Sempre importante a gente estar falando sobre isso. E você disse que vocês não precisam falar um pouquinho mais, nós estamos sempre à disposição. Sim, acho que estava faltando tempo. A turma lá estava muito corrido, né? Nós trabalhávamos, brinquei que esse final de semana, chegou na sexta-feira à tardinha, já eu falei assim, gente, amanhã, pela primeira vez em mais de 2 meses, a equipe, né, do administrativo está liberado, não precisa vir fim de semana. Eles não tinham obrigação nenhuma de ir, nunca receberam nem R$1 de hora extra, mas há mais de 2 meses nós estávamos indo trabalhar todos os sábados e domingos, até a noite, né? Ainda levava o marido para ajudar a carregar a caixa, enfim, né, para lavar lá. E aí esse final de semana a gente deu um sábado e um domingo aí de descanso, porque o pessoal estava precisando, né? Mas nós estamos lá na luta, trabalhando muito. Vamos arranjar um tempinho e vir mais, né, Bia? Muito bem. Bia, né? Maria Beatriz, doutora Maria Beatriz Bia, obrigado pela presença. Agradeço. Parabéns pelo trabalho, sucesso sempre. Amém. E estamos todos, como se diz, prezando por um serviço de qualidade, né? A gente não quer ser um SAMU, a gente quer ser o SAMU. E a gente preza por isso. Muito bem, muito obrigado, felicidades sempre. Obrigada. Muito bem.